Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel Ribeiro, professora de Língua Portuguesa e de Redação, e hoje nós vamos fazer uma revisão para o TRT, né? A prova está chegando. Então vamos lá, revisão de Língua Portuguesa, vamos começar por português, tá? No finalzinho a gente faz a revisão de Redação, tá? A ideia aqui é apresentar vários assuntos para você, né? Assuntos que com certeza aparecerão na sua prova, tá? Com muita chance de aparecer na sua prova. Então vamos lá. Primeiro assunto é a função da palavra que, o valor da palavra que, tá? Então vamos lá, você já viu isso, tá? É só pra gente relembrar. Pronome relativo, o que pode ser um pronome relativo? Claro que pode, você já sabe isso. Então, quando ele vai ser um pronome relativo? Quando a gente consegue substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, tá lembrando? Então, vem. Então, em geral, equivale ao qual, a qual, os quais, as quais. Beleza, isso você sabe. Olha para cá, olha para o exemplo. Chegaram os alunos que participarão do evento. Chegaram os alunos, os quais participarão do evento. Foi. Eu consegui substituir esse que por os quais? Consegui. Então, esse que retoma o termo alunos. Então, e eu consigo substituir por os quais. Então, de fato, esse que é um pronome relativo. Beleza até aí. Vamos para o segundo. Conjunção integrante. Esses são os dois principais valores do que? Os principais papéis do que? Pronome relativo e conjunção integrante. Nós vamos ver outros, calma aí. Então, quando que vai ser uma conjunção integrante? Quando? Quando ele introduz orações substantivas. Raquel, mas eu não sei quando ele introduz uma oração substantiva, eu esqueci. Então, preste atenção aqui. Desejo que você seja feliz. Tente substituir toda a oração em que o que se encontra. Ó, eu tenho duas orações aqui. Desejo. A outra oração, que você seja feliz. Essa outra oração está sendo iniciada pelo quê? Tente substituir tudo isso pela palavra isso. Veja se cabe. Desejo isso. Ah, cabe sim. Então, esse que é a tal da conjunção integrante. Preste atenção no seguinte aqui, um detalhe importante que pode aparecer na sua prova. Esse que introduz uma oração substantiva. Isso. Quando que é uma conjunção integrante, ele introduz uma oração subordinada substantiva. E quando que é um pronome relativo? Ele introduz que tipo de oração? Ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Então, cuidado com isso, porque também pode aparecer para você, tá? Além de perguntar qual é o papel do que naquele período, naquele trecho, a banca pode perguntar para você que tipo de oração o que está introduzindo. Quando o que é um pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva, necessariamente, tá? Quando o que é uma conjunção integrante, ele introduz uma oração subordinada substantiva. Até aí foi? Beleza? Então vamos para mais outro papel do que? Vamos lá. Conjunção coordenativa explicativa. Quando o que vai ser uma conjunção coordenativa explicativa? Quando eu conseguir substituir por pois, por porquê. Preste atenção. Leia isso, que é importante. Leia isso, pois é importante. Porque é importante. Então, aqui eu tenho um que explicativo. Ele funciona como uma conjunção explicativa. Tudo bem até aí? Foi? Tá? Leia isso porque é importante, pois é importante. Eu tenho aqui uma explicação, tá? Uma explicação. O que também pode ser uma partícula expletiva. O que é isso? É uma partícula de realce.
ela tá ali dentro do contexto, essa partícula, para realçar, chamar a atenção. Preste atenção no seguinte, tem uma função acessória, então ela pode ser retirada da oração sem prejuízo gramatical ou semântico para o trecho, tá? Não entendi, Raquel. Então venha para cá. Nós aqui faremos tudo. Se eu conseguir tirar esse aqui daqui, veja se eu consigo retirar esse aqui e o sentido é mantido. Veja, nós faremos tudo. Não conseguimos? Eu consigo fazer essa substituição, essa retirada, melhor dizendo, sem causar prejuízo ali para o trecho, para a oração, para o período, não é? Então, esse que, juntamente com o verbo aqui, o ser, né, com o verbo o é aqui, essa expressão é uma expressão expletiva ou de realce, tá? A combinação desses dois juntos. Olhem para cá, outro exemplo. Amélia é que era mulher de verdade. Amélia era mulher de verdade. Eu consigo suprimir esse é que, né, essa expressão expletiva, tá? O que faz parte da expressão expletiva. A Raquel é sempre com o é, normalmente sim, tá? Normalmente esse que, quando ele é expletivo ou de realce, ele vem acompanhado do verbo ser, tá? Então forma essa expressão expletiva ou de realce, tá? Então nós já vimos até aqui 4 papéis do que. Vamos testar agora os exercícios. É importante ressaltar, tá, que todos esses exercícios que vão aparecer aqui são da banca AOCP. Vamos ver como a banca cobra isso. Em relação aos termos destacados em mais uma pesquisa publicada no Journal of sugere que todas essas pessoas que acham que se sentiriam constrangidas jantando ou indo no cinema sozinhas podem estar erradas. Esse é o trecho, tá? Aparecem 3 Qs aqui, né? Assinale a alternativa correta. Então a gente vai ter que analisar qual é o papel do que aqui. Antes de entrar na questão, eu quero ler aqui a letra A para mostrar um detalhe muito importante. Todos os termos destacados exercem a mesma função sintática. Vamos parar aqui, porque a gente consegue resolver algumas assertivas só com esse detalhe, tá? O que é função sintática? Função sintática é o papel que aquele termo exerce dentro da oração, ou seja, se ele é sujeito, se ele é objeto direto, se ele é objeto indireto, se ele é predicativo, adjunto adnominal, adjunto adverbial, complemento, nominal, não é isso? Isso é função sintática. Quando eu falo em papel do que, tá? Quando nós vimos aqui 4 papéis do que, 4 funções do que, eu não estou falando de função sintática. Quando eu falo que o que é um pronome relativo, isso não é a função sintática dele, tá? Isso é a classe dele, classe gramatical. Ele é um pronome relativo, ele é um pronome. Quando eu falo que ele é uma conjunção, seja ela integrante, seja ela conjunção explicativa, isso não é função sintática, isso é classe gramatical. Então, pronome é classe gramatical, conjunção é classe gramatical. Quando a banca fala em função sintática, ela está botando você numa armadilha. Por quê? O que? Qual é o papel dele aqui? Vamos descobrir primeiro se ele é pronome relativo, se ele é conjunção integrante. Vamos ver o que ele é. Se ele é uma conjunção explicativa. Vamos analisar aqui e eu vou continuar. Mas uma pesquisa publicada por esse jornal sugere que todas essas pessoas... Veja se você consegue substituir ali. Sugere os quais. Dá para fazer? Sugere as quais? Não. Veja o que você consegue fazer ali. Uma pesquisa sugere isso. Isso o quê? Que todas as pessoas, não é isso? Então, sugere isso. Eu consigo substituir aquele que ali em diante pelo termo isso. Então, o que é uma conjunção integrante? Foi.
Sugere que todas essas pessoas, as quais acham, não consegue? Esse as quais, substituindo pessoas. Esse que é o pronome relativo, tá indo? Sugere isso. Essas pessoas, as quais acham isso. Uma dica que eu vou dar a você é a seguinte. Quando esse que aparece depois do verbo, provavelmente ele não vai ser um pronome relativo, porque o pronome relativo, ele tem o papel de substituir o termo antecedente, né? Ele substitui o termo antecedente. Esse termo tem que ser um nome e não um verbo. Então, sugere isso. Pessoas as quais acham isso. Então, eu tenho conjunção integrante, pronome relativo e conjunção integrante. Esse é o papel do quê? Quando se fala em função sintática, eu não posso dizer que conjunção é uma função sintática, que pronome é uma função sintática. E mais um detalhe, qual é o que só vai ter função sintática quando ele for pronome relativo? Cuidado com isso. Quando ele for conjunção integrante, ele não exerce função sintática na oração. A gente vai ver uma questão já já. Então, muito cuidado com isso. Quando o que for pronome relativo, ele vai exercer uma função sintática dentro da oração. Quando ele for conjunção, ele, seja lá integrante, seja explicativa, não exerce função sintática dentro da oração, ok? Então, vamos lá. Todos os termos destacados exercem a mesma função sintática, ou seja, são pronomes relativos e podem ser substituídos por o qual, com suas respectivas alterações quanto à concordância. Claro que não. A questão aqui, ela já está errada sem precisar analisar, porque quando ele fala que exerce a mesma função sintática, ou seja, são pronomes relativos, a questão já está errada e a assertiva já está errada, porque nunca um pronome relativo é chamado de função sintática, isso é classe gramatical, percebeu? Letra B. O primeiro e o terceiro termos destacados funcionam como conjunção integrante, enquanto o segundo é pronome relativo e pode ser substituído por as quais. Poxa, foi o que a gente fez, ó. Sugere isso, pessoas as quais acham isso. Exatamente, parece que é a B, né? Mas é claro que a gente vai analisar as outras. O primeiro termo destacado funciona como conjunção integrante, enquanto os outros dois são pronomes relativos. Não, os outros dois não. O segundo é, mas o terceiro não é. D de dado. Todos os termos destacados exercem a mesma função sintática, ou seja, são conjunções integrantes. Parou. Eu nem preciso continuar analisando aqui, porque conjunção não é função sintática. Conjunção é a classificação de... é classe gramatical, não é função sintática. O primeiro termo destacado funciona como conjunção integrante, tá valendo? O segundo como pronome relativo, tá valendo? E o terceiro é uma conjunção coordenativa explicativa. Não, né? Não é sugere porquê, né? Acham porquê se sentiam, não é. As pessoas... essas pessoas as quais acham porque se sentiam constrangidas não faz o menor sentido. Pois se sentiam constrangidas não faz o menor sentido, tá? Então vamos lá. Resposta à letra B mesmo. Mais uma. O termo destacado em uma de suas hipóteses é a chamada inveja subliminar, que sugere que surge sem que a gente perceba conscientemente. No contexto essa palavra destacada é o quê? Vai, tente aí. Uma de suas hipóteses é a chamada inveja subliminar. Isso dá? Não. Uma de suas hipóteses é a chamada inveja subliminar, a qual surge sem que a gente perceba conscientemente. Consigo substituir esse que por o qual, a qual, os quais, as quais? Consigo. Então, esse que é o que, minha gente? É pronome relativo, tá? É um pronome relativo. Partiu, mais uma.
Lembra-se de algo bizarro que aconteceu quando você tinha 13 anos. O termo em destaque, prestem atenção, mais uma da banca OCP. Lembra-se de algo bizarro? Isso. Dá? Não. Lembra-se de algo bizarro, o qual aconteceu quando você tinha 13 anos. Esse que está substituindo algo bizarro. O qual aconteceu. Perfeito. Então, esse que é um pronome relativo. Então, eu elimino aqui a letra C, eu elimino a letra D e fico com A, B e E. Aí, olha o que a banca fez, minha gente. Exerce função de objeto direto, exerce função de sujeito, exerce função de objeto indireto. Então, o que, quando ele é pronome relativo, ele exerce uma função sintática dentro da oração. Tá, entendi. E qual é a função sintática? Preste atenção. O pronome relativo aqui, ó, que. Então, tá aqui, ó, algo bizarro. Analise só aquela oração ali. Aqui, esse que está substituindo algo bizarro. Algo bizarro aconteceu quando você tinha 13 anos. O que aconteceu? Algo bizarro. Então, algo bizarro, que aqui está sendo representado pelo que, é o sujeito do aconteceu. O que aconteceu? Algo bizarro. Só que o que aqui que está representando está no lugar de algo bizarro. Então, esse que exerce a função de sujeito da oração. Percebeu? Então, aqui a banca perguntou qual é o papel do que, né, a classe gramatical, e a função sintática dele, tá? Então, aqui você já eliminaria de cara a letra C e a letra D, tá? Ah, não, porque conjunção integrante, beleza, a gente já viu que não é. Então, na A, na B e na letra E, pronome relativo, então você precisa saber qual é a função sintática. Então, você tem que analisar só do que, só a oração em que o que se encontra. O que aconteceu? Algo bizarro, tá? Então, é o sujeito daquele verbo. Foi? Então, vamos. Resposta, letra B. Vamos para mais um assunto. Olha lá, ó. Outro assunto que provavelmente pode aparecer e não é um assunto simples, assim como o papel do que, né? Então, vem. O pronome, ele pode ser, a palavra ser, existem várias funções para ela, né? Vários papéis para ela. Então, vamos lá. Pode ser pronome apassivador, partícula apassivadora, né? Quando C, vai ser partícula apassivadora, pronome apassivador, né? Quando ele estiver ligado a um verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, né? E isso caracteriza a voz passiva sintética. O grande macete é você fazer essa substituição que eu já coloquei aqui para você. Preste atenção. Alugou-se o imóvel. O verbo alugar, quem aluga, aluga alguma coisa. Ele é transitivo direto, não é isso? Então, essa partícula C, ela está ligada a um verbo transitivo direto. Então, tudo indica que esse C seja partícula passivadora. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos tirar a prova real. O imóvel foi alugado. Tá aqui. Então, quando eu consigo fazer essa transposição, significa que esse C é, de fato, a partícula passivadora. Venderam-se as joias foram vendidas. Esse C é partícula passivadora, tá? Então, o verbo vai ficar no singular ou no plural, dependendo de quem? Do sujeito. Ó, o imóvel foi alugado. Quem foi alugado? O imóvel. Então, o imóvel é sujeito aqui e aqui. Então, o verbo concorda com o sujeito. O C é partícula passivadora. Você já viu isso, é uma revisão. Ele pode ser pronome indeterminador. Quando que ele vai ser indeterminador do sujeito? Né? Quando ele estiver ligado a verbo intransitivo, transitivo indireto e verbo de ligação. Aí ele vai ser indeterminador do sujeito. O grande detalhe é que ele tem que ficar no singular, obrigatoriamente, tá bom? Então, ó, precisa-se de funcionários. Você consegue fazer de funcionários é precisado? Não, não consegue fazer aquela transposição. Esse C aqui é um indeterminador do sujeito, né? O verbo fica obrigatoriamente no singular. Aqui o verbo é transitivo indireto. Quem precisa, precisa de, não é isso? Vive-se bem naquela cidade. Quem vive, vive.
não é? Eu vivo, quem vive, vive. O verbo viver é intransitivo. Esse ser também é um indeterminador do sujeito. Olha lá, ó, verbo intransitivo. Você consegue fazer, era vivido bem naquela cidade, era vivido? Não dá para fazer a transposição. Era-se feliz aqui. Feliz era sido aqui? Não dá para fazer aquela transposição que nós fizemos, né, com a partícula passivadora. Esse verbo aqui é um verbo de ligação. Então, preste atenção. Verbo transitivo indireto, intransitivo e de ligação, o ser vai ser indeterminador do sujeito. Quando for transitivo direto ou transitivo direto indireto, partícula passivadora. E você consegue fazer aquela transposição. Beleza. Pronome reflexivo. Aí que tá. Quando o sujeito ele pratica e ao mesmo tempo sofre a ação. A menina se olhou no espelho. Ela olhou quem? A ela mesma. Ela se cortou com a faca. Ela cortou quem? A ela mesma. A grande dica aqui é o seguinte: quando você consegue atribuir a ação a outra pessoa, esse ser, ele é reflexivo. Eu não consigo olhar outra pessoa, então ela olhou para ela mesma. Então esse ser aqui é reflexivo. Eu consigo cortar outra pessoa? Consigo. Então, ela cortou a ela mesma. Então, quando você consegue dirigir essa ação a outra pessoa, esse ser, ele é reflexivo. Tá indo, gente? Então, vamos lá. Parte integrante do verbo. Que desgraça é essa? É quando esse ser, ele vem ligado ao verbo. Eu não posso retirá-lo dali. Ele faz parte da conjugação do verbo. Como assim, Raquel? Preste atenção. O chefe queixou-se do funcionário. Tente conjugar o verbo queixar-se sem esse pronome. Eu queixei do funcionário? Eu queixei do professor? Não, eu me queixei. Esses verbos que estão aqui, eles necessariamente vêm acompanhados desse pronome. Eles integram, eles fazem parte do verbo. Então, quando eu falo, o chefe queixou-se do funcionário, esse ser faz parte do verbo. Eu não consigo conjugar esse verbo sem esse pronome ao lado. A aluna se referiu ao professor. Você não consegue falar que a aluna referiu ao professor. Quem se refere, percebe? A alguém. Eu tenho que colocar esse pronome ligado ao verbo para poder trabalhar, conjugar o verbo. Ela se suicidou. Cuidado que isso aqui é uma pegadinha, eu coloquei de propósito. Raquel, isso não é reflexivo? Jamais. Você consegue suicidar alguém? Claro que não. Então esse ser não pode ser reflexivo, percebeu? Quando que o ser é reflexivo? Quando eu consigo atribuir essa ação a outra pessoa. Então eu consigo suicidar alguém? Não. Esse ser aqui, ele faz parte do verbo, tá? Ele integra o verbo. Então é a parte integrante do verbo, tá? Então o ser também pode ser uma conjunção condicional, né? E aí ela vai introduzir uma oração subordinada adverbial condicional, tá? Então preste atenção, ó, oração subordinada adverbial condicional. A banca pode perguntar isso. É a ideia aqui, ó, se chover, não sairei. Qual é a condição para eu não sair? Se chover. Observe o seguinte, se esse ser estiver iniciando o período, ele vai ser conjunção condicional. Ele jamais vai ser um pronome apassivador, um indeterminador de sujeito ou parte integrante do verbo, tá? Não vai ser. Se ele estiver iniciando o período, é conjunção condicional, tá? E ela traz a ideia de condição. Qual é a condição para eu não sair? Chover. Se chover, não sairei. Se estudar, será aprovado. Qual é a condição para você ser aprovado? Estudar, tá bom? Pode ser também uma conjunção integrante. Você viu o que como conjunção integrante? O ser também pode ser uma conjunção integrante e introduzir uma oração subordinada substantiva. É a mesma ideia do que não sei isso. Não sei se todos virão. Não sei isso. Eu consigo substituir toda a oração em que o ser está
pela palavra isso. Ele vai ser conjunção integrante, o ser vai ser conjunção integrante e vai introduzir uma oração subordinada substantiva, assim como o que, quando for uma conjunção integrante. Foi? Então vamos ver aí o exercício. Segundo Ward, se você não se sente à vontade para sair de casa, os termos em destaque funcionam respectivamente como? Ó, se você não se sente à vontade para sair de casa, fique em casa. Esse se que está aqui traz uma ideia de quê? Ó, se você não está à vontade, não faça isso. É a ideia de condição que a gente acabou de ver. Então, esse que é uma conjunção condicional, né? Conjunção subordinativa condicional. Conjunção subordinativa condicional. Índice de determinação do sujeito? Claro que não. Não está nem ligado ao verbo para ele ser índice de determinação do sujeito, partícula passivadora, parte integrante do verbo ou reflexivo, ele tem que estar ligado ao verbo, antes ou depois, né? Parte integrante do verbo? Jamais. Conjunção subordinativa condicional? Sim. Então, a gente está entre a A, B e a E. Se você não se sente à vontade. Se você não se sente à vontade. Quem não se sente? Você. Você não se sente. Então, você é o sujeito desse verbo aqui, né? Sentir-se. Então, esse ser, ele pode ser índice de indeterminação do sujeito? Claro que não, porque o sujeito está aqui. Se esse ser fosse indeterminador do sujeito, o sujeito seria indeterminado. Então, eu já eliminei a letra E também. Então, eu estou entre a letra A e a letra B. Pronome apassivador, vamos ver. Segundo Wilde, se você não se sente à vontade, a vontade não é sentido? Dá para fazer aquela transposição? Não dá. Então, ele não pode ser também pronome apassivador. Vamos ver a letra A. Conjunção subordinativa condicional e parte integrante do verbo. Exatamente. Se você não se sente à vontade, esse ser aí integra o verbo, é o verbo sentir-se, tá? Cuidado que alguns verbos, dependendo do contexto, ele pode ser pronominal ou não pronominal. Sentir uma dor. Esse é um sentido. Agora, eu me senti à vontade é outro sentido para esse verbo, tá? Então, neste caso aqui, o verbo é sentir-se, tá? Então, esse se aí é a parte integrante do verbo. Mas observe que você nem precisava dominar isso aí para resolver a questão. Com o índice de indeterminação do sujeito, pronome apassivador, você consegue resolver a questão. Tem que ter aí maldade, né? Vamos para mais uma, para você poder resolver a questão com mais rapidez. Mineiro, quando para em um sinal de trânsito, se está vermelho, ele pensa, pera, o termo destacado desempenha a função de... Qual é o papel do ser ali naquele trecho? Mineiro, quando para em um sinal de trânsito, se está vermelho, ele pensa... Então, qual é a condição para ele pensar? Se está vermelho. Se o sinal está vermelho, ele pensa. Se não está, ele não pensa. Então, olha aí, o que aquele ser ali faz? Introduz uma ideia de condição, é uma conjunção condicional, né? Então, ele introduz uma oração subordinada substantiva? Não, porque a oração subordinada substantiva é introduzida pela conjunção integrante, não é? Sinalizar a indeterminação do sujeito? Não, aí ele seria indeterminador do sujeito. Partícula expletiva? Não, não está ali, eu não posso suprimir aquilo ali do texto. Uma oração subordinada adjetiva? Jamais. O C não vai introduzir oração subordinada adjetiva, porque ele nunca vai ser pronome relativo. Introduz uma oração subordinada adverbial. Sim, uma oração subordinada adverbial condicional, tá? Então, cuidado aí com as classificações, que essa é uma forma de a banca cobrar. Quando o que é pronome relativo, o que, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Quando o que e o se
são conjunções integrantes, eles introduzem uma oração subordinada substantiva. Quando o ser tem a ideia de condição, é uma subordinada adverbial, tá? Mais um para você. O psicólogo acredita que os principais prejuízos... Assinale a alternativa correta. O psicólogo acredita que os principais prejuízos de uma vida atarefada é sentido nas relações com os amigos ou familiares. O verbo acredita, cuidado, por que eu coloquei isso aqui? Porque esse é um outro assunto que com certeza vai aparecer na sua prova, que é tempo verbal. Então vamos lá rapidinho para a gente entrar lá na redação. Quando ele fala, o verbo acredita está conjugado no presente do subjuntivo? Não, presente do indicativo, né? Então, cuidado, eu acredito, tu acreditas, ele acredita. E a perífrase verbal, a locução verbal, tá? A banca gosta de usar esse nome. É sentido, é formada por um verbo no presente do indicativo e isso aqui é o quê? Sentido, é sentido. É o particípio, não tem nada de pretérito. De pretérito aí. O ano passou. Qual é o tempo de passou? Presente, passado ou é futuro? É passado, né? O ano passou rápido é o pretérito perfeito, né? Uma dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: qual é a diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito? Qual é a diferença? No pretérito perfeito, a ação foi pontual. E no imperfeito, a ação foi durativa. Não entendi, foi frequente. Quer ver? Roubei um livro, foi uma ação pontual. Quando eu falo roubava, eu fiz aquilo algumas vezes, com alguma frequência no passado. Bebi, pretérito perfeito. Bebia, eu fazia isso com frequência no passado. Tá? Então essa é a diferença. Então passou é pretérito perfeito. Dá, eu dou, tu dás, ele dá. Presente. O dia parece cada vez mais curto? Presente. Eu pareço, parece, ele parece. Por que não se tem mais tempo? Eu tenho, tu tens, ele tem. Presente. Então vamos lá. Os verbos sublinhados estão conjugados no pretérito imperfeito? Não. Perfeito. Presente do subjuntivo? Não, do indicativo. Presente do indicativo e pretérito perfeito? Não, presente. Errado. Letra C. É presente. Era. E aí? Era. É pretérito perfeito ou é pretérito imperfeito, gente? É pretérito perfeito ou é pretérito imperfeito? Qual é a ideia trazida aqui? Era. Era é uma ideia de que durou um tempo ou é uma ação pontual? É uma ação que durou. Era, foi com uma frequência, né? Antigamente ela era feliz. Então isso aí é o pretérito imperfeito, tá? Ela foi feliz é pontual, tá? Ela foi feliz. Ela era feliz, teve uma duração. Então presente, pretérito imperfeito. Temos, eu tenho, tu tens, nós temos. Presente. Tínhamos, é uma ideia no passado. É uma ideia pontual ou uma ideia durativa? É uma ideia que durou, nós tínhamos, isso durou durante um tempo. Tivemos, foi uma ação pontual. Tínhamos, foi durativa, tá? Então, presente do indicativo, pretérito imperfeito, presente do indicativo, pretérito imperfeito. Certinho. Letra D. Há realmente essa impressão. Há é presente, né? Acelerou é passado. Pretérito perfeito, ação pontual. Acelerou. É presente. Tem presente. Cabe presente. Então, vamos lá. Presente do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, claro que não. Pretérito perfeito do indicativo. Presente do indicativo. Presente do indicativo. Então aqui está dizendo que é presente do subjuntivo. Então tá errada. Então a resposta certa, de fato, é a letra C. Outro assunto que eu quero muito falar rapidamente, eu nem vou entrar em detalhes, que você tem que saber na ponta da língua é crase,
tá? As questões não são difíceis, mas é outro assunto que provavelmente vai aparecer na sua prova. Concordância também, então você tem que dar uma olhada. Lá o verbo haver no sentido de existir, tá? Então vamos lá, rapidinho. Olha a ideia aqui, ó. Olha a ideia da questão. Esteve cuidando do meu pai, de 87 anos, quando se submeteu à implantação de um marca-passo, tá? Então, quando se submeteu à implantação, eu tenho aqui a fusão da preposição exigida pelo verbo submeter. Quem se submete a. E eu tenho aqui, né, o substantivo implantação. Então, aqui eu tenho a fusão da preposição com o artigo. Beleza. Olha o que a banca fala. Possui acento indicativo de crase entre duas preposições? Claro que não. Claro que não. É composto por um artigo e por uma preposição, que introduz um complemento verbal. É o complemento do verbo. Quem se submete a alguma coisa. Perfeito. Possui acento grave de crase entre dois artigos? Não. Entre dois artigos, não. Sempre entre uma preposição. Pode ser entre uma preposição e um artigo, entre a preposição e o pronome relativo a qual, entre a preposição e o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo. É composto por um artigo e por uma preposição, os quais acompanham o complemento nominal. Isso aqui é nome? Isso aqui é verbo. Então é complemento verbal. Possui acento agudo indicativo de crase entre preposição e artigo indefinido. Isso aqui é um artigo definido. Isso não é um acento agudo, é um acento grave, tá? Então, a resposta é a letra B. Então, eu coloquei aqui para marcar para você que você tem que saber crase também para essa prova, tá? Muito importante. Crase e concordância também, isso vai aparecer. Tempo verbal, função do que, função do ser. Então, cuidado com esses assuntos. Agora eu vou falar rapidinho para vocês. Eu coloquei até um exemplo para facilitar a nossa vida, tá? Uma redação perfeita de uma aluna que também vai fazer o concurso do TRT. Então, qual é a estrutura da sua dissertação? Obrigatoriamente, introdução, desenvolvimento e conclusão. Oh, Raquel, descobriu a pólvora. Então, vamos lá. O que você vai fazer na introdução? Vai começar a sua introdução apresentando o tema, tá? Você vai fazer uma apresentação do tema. Segundo passo, eu sugiro que você torne esse tema um problema, problematize o tema, porque fica muito mais fácil de você desenvolver. Aí, a partir disso, você apresenta a sua opinião. O que você pensa sobre o tema? Você vai no desenvolvimento desenvolver 2 argumentos, né? Um em cada parágrafo. Então, eu tenho aqui, primeira introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, um para cada argumento, e o final, a conclusão, o fechamento do texto, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo para você entender o que eu tô falando. Aqui o tema era xenofobia, aumento da xenofobia no mundo, tá? As reflexões acerca do aumento da xenofobia do mundo mostram a importância de um debate profundo sobre o tema na atualidade. Isso aqui é apenas a apresentação do tema, tá? Você pode começar o tema assim. As reflexões sobre o tema, né, coloca lá o que está tratando, são importantes na atualidade. Os debates sobre a xenofobia mostram a importância do assunto na atualidade. É só para apresentar o tema. Agora, a partir daqui, ela vai apresentar a tese. Essa problemática gera violência entre as nações. Humilhação, constrangimento por motivos como? Então, a xenofobia gera constrangimento. Por quê? Por que isso acontece? Por causa do nacionalismo e o receio de falta de emprego. Então, a pessoa apresentou aqui 2 argumentos para comprovar aí a xenofobia, né? Por que ocorre essa xenofobia, esse constrangimento, tá? Essa humilhação, essa violência. Então, por que isso ocorre? Por causa do nacionalismo e o receio da falta de emprego. Então, aqui a pessoa apresentou o tema e apresentou a tese. A dica que eu dou é a seguinte: o que você pensa sobre a xenofobia, né? Que é uma humilhação, um constrangimento. Aí você para e fala assim, por quê? Por que isso acontece? Pensem sempre na palavra porquê. E ache 2 respostas, ó. Por causa do nacionalismo e por causa do receio da falta de emprego. Então, você tem aí 2 argumentos.
No primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é o segundo parágrafo do texto, a pessoa vai ter que falar obrigatoriamente sobre o nacionalismo. Cuidado aqui, gente, cuidado aqui, que não basta neste parágrafo a pessoa falar sobre nacionalismo. Ah, as pessoas têm orgulho, não querem... Não, ela tem que explicar necessariamente, isso você vai ter que fazer na sua redação, a relação entre o nacionalismo e a xenofobia. Não adianta nada ela falar só sobre nacionalismo. Ela tem que explicar como esse nacionalismo gera xenofobia, tá? O primeiro motivo, né, se deve à população temer a perda da identidade nacional, com costumes e tradições, fruto do etnocentrismo velado na cultura, principalmente dos países desenvolvidos. O sentimento de superficialidade, de superioridade da população leva à não aceitação das diferentes identidades culturais, o que gera discriminação e constrangimento aos imigrantes que buscam por trabalho e melhores condições de vida em outro país, demonstrando a crescente xenofobia que o mundo está vivendo. Então ela explicou aqui como que o nacionalismo gera o aumento da xenofobia. Isso que você vai ter que fazer, isso é essencial. Outro parágrafo. Tem que falar sobre tem que falar sobre a falta de emprego, né? Como a falta de emprego vai gerar a xenofobia. Além disso, com a entrada cada vez maior de imigrantes, como ocorre atualmente, por exemplo, na Europa, por parte dos refugiados dos países em guerra, e no Brasil, pelos venezuelanos que ocupam a região norte do país, o receio de diminuição da oferta de emprego provoca maior aversão aos estrangeiros. Esses podem ocupar mais facilmente os subempregos por serem mão de obra barata, em sua maioria ilegais. Isso pode levar à violência por parte dos xenófobos e humilhação à situação pela qual o imigrante se encontra. Então ela explica aqui que o medo de ocupar, né, a ocupação, né, da falta de emprego, né, gera o quê? Xenofobia. Como que esse medo, como essa falta de emprego gera xenofobia? Observou que nos 2 parágrafos de desenvolvimento, ela estabeleceu uma relação entre o argumento dela e o tema. Percebeu? Sempre fazendo essa relação. Não adianta nada ela ficar falando aqui sobre a falta de emprego se ela não explicar como isso gera xenofobia. Portanto, aqui ó, além disso, isso aqui é coesão entre os parágrafos, isso é importante, tá? Portanto, para sinalizar uma conclusão, a minha dica é para você não colocar aqui, conclui-se que, tá? Não colocar, isso é uma redundância. O último parágrafo necessariamente é um parágrafo conclusivo. Então, você não tem que colocar aqui conclui-se que, tá? Portanto, a xenofobia é um problema social baseado na intolerância social, racial, cultural e religiosa. E seu crescimento reflete diretamente no sentimento de rejeição aos povos que representam os novos fluxos migratórios de diversos países. Aqui na conclusão, ela fez uma retomada da tese dela, né, dizendo que a xenofobia é uma intolerância e cresce, né, o sentimento de rejeição. Ela não apresentou aqui uma proposta de solução. Tem problema? Não, não há problema algum, tá? Você pode apresentar uma proposta de solução ou apenas um comentário crítico, tá bom? Se você apresentar um problema, é legal apresentar uma proposta de solução. É legal, mas não é obrigatória essa apresentação, tá bom? Então, essa foi a minha dica aqui para vocês de redação. Cuidado com a coesão entre os parágrafos e no desenvolvimento, não se esqueça de estabelecer uma relação entre os seus argumentos e o tema. Se você for falar, por exemplo, sobre, vou chutar aqui um tema, violência, sua tese é de que a violência cresce. Então, quando você fala lá, a violência cresce por causa da desigualdade social e da falta de investimento em educação, quando você for desenvolver, você não pode falar só sobre a desigualdade social.
você tem que explicar como a desigualdade social gera violência. Percebeu? Como que a falta de investimento em educação gera violência. Isso que você vai ter que fazer. Não adianta só você abordar ali o argumento sem estabelecer essa relação com o tema. Senão você está tangenciando o tema. Foi? Eu espero que eu tenha ajudado, tá? Então agora vamos às dúvidas, né? Lá do chat. Ninguém mandou? Que bom. Então vamos voltar aqui. Eu quero falar com vocês então, aproveitando esse ensejo e falar para vocês o seguinte: cuidado, a banca OCP, se você já fez as provas anteriores, você vai perceber que a banca AOCP, ela tem um padrãozinho lá, né? Eu sugiro que vocês façam, inclusive, as provas com 15 questões. Por quê? Porque você vai ver que ela cobra sempre a mesma coisa. Tempo verbal, com certeza, tempo verbal ela vai abordar. Ela vai abordar valor do conectivo, valor da palavra que? Sim. O papel da palavra que? Vai. E pode cobrar a função sintática. O papel da palavra ser também, ela fez uma prova há pouco tempo, agora em 2018, com 10 questões, eu acho, ou 20, cobrou o valor do ser também. Outro assunto que aparece, crase, não tem jeito, você viu, aparece crase. Em todas as provas da banca OCP vai aparecer crase. Outro assunto que aparece, cuidado, redação oficial. Cuidado, por quê? Qual é a diferença de redação oficial para a redação que você viu aqui? Redação oficial, para redação oficial, você vai ter que ler um manual de redação oficial da Presidência da República, tá? Baixar lá e dar uma lidinha. Então, é uma questão, são regras, né, para você redigir lá uma comunicação oficial. O que é um ofício, o que é um memorando, tá? E o que é um aviso, qual é o pronome de tratamento usado para você se dirigir a uma certa autoridade. Então, isso é redação oficial. Agora, redação não, é essa parte lá final da sua prova, que você vai ter que redigir um texto. Então, vai aparecer questão de redação oficial. Não tem jeito. Se ela colocou lá no conteúdo programático, vai aparecer. E mais um probleminha, mais um assuntozinho chato. Funções da linguagem. Função fática, função referencial, função metalinguística, conativa, né, ou apelativa. Isso, poética, essas funções, uma questão disso aí também deve aparecer. Se você pegou as provas com 15 questões, você vai perceber nessas provas com 15 questões em que no edital aparece esse assunto, função da linguagem, funções da linguagem, essa questão aparece na prova. Então, provavelmente, na sua prova de domingo, vai aparecer uma questão de funções da linguagem. Dê uma olhadinha nisso rápido, que é bem fácil. Então, dê uma olhada nisso, porque a banca cobra, tá? Ela coloca lá uma chargezinha perguntando qual é a função ali, tá? Então, cuidado, função da linguagem utilizada, empregada ali. Então, esse é um assunto também que vai aparecer. Dentro de concordância, cuidado com o verbo haver, tá? Com o verbo haver no sentido de existir, porque ele não vai para o plural, então ela vai fazer isso. O verbo haver está concordando com o sujeito. Opa, não, o verbo haver no sentido de existir não tem sujeito. Cuidado com concordância, porque é certa, uma questão dessa é certa. Com certeza vai aparecer uma questão trabalhando concordância verbal, tá? Então, cuidado com isso, muito cuidado. Esses são os assuntos principais que podem aparecer para vocês. Com certeza, domingo, eu tenho certeza que esses assuntos vão aparecer. Função do que, função do ser. Pode ser que apareça um ou outro, ou do que ou do ser, tá? Mas é certo. Crase, pontuação, boa, essas não são questões difíceis não, são questões fáceis de pontuação, tá? Então vale dar uma olhadinha nas regras de pontuação, cuidado, né, a vírgula separando lá, isolando a adjunta adverbial, tá? Uma dúvida aqui do Marcos Vinícius, tá? Marcos Vinícius Vasconcelos. No exercício, inveja subliminar, o que não poderia ser substituído por pois. O que não poderia ser substituído por pois? Vamos ver, vou colocar lá.
lá no exercício de inveja subliminar, naquela questão que nós fizemos, a dúvida do Marcos. Marcos, vamos lá. Tá lá no iniciozinho, vou voltar para você. Legal, Marcos, que bom que você tá aí assistindo. Peraí. Antes. Vamos ver. Não é o anterior. Vamos ver. Aqui, uma das hipóteses é a inveja subliminar. Se você botar aqui, é porque eu teria que colocar o texto todo para você entender, né? Só com esse trecho. Uma de suas hipóteses é a chamada inveja subliminar, pois surge sem que a gente perceba. Se você assim analisar sem o contexto que está lá, parece que dá para substituir, mas lá na sua prova você vai ter que voltar ao texto, tá? Porque esse trecho aqui, entre aspas, ele foi retirado de lá de dentro do texto. Então, você pode substituir isso aqui pelo pois, só que isso vai alterar o sentido e a ideia apresentada aqui. Então, quando eu quero saber o papel do que, né, a função dele aqui, o papel dele dentro do período, eu posso substituir aqui? Pode. Vai fazer sentido? Vai. Só que esse que vai mudar de papel. Ah, Raquel, mas como é que eu vou saber se esse que é ou não é explicativo? Você vai ter que interpretar o texto, você vai ter que voltar ao texto para entender. Então ele fala assim, ó, é porque tem mais coisa antes. Uma de suas hipóteses é a chamada inveja subliminar. A inveja surge sem que a gente perceba. Se eu colocar o pois aqui, né, se esse que fosse explicativo, pois surge, a ideia é completamente diferente. Então você teria que voltar ao texto para entender essa ideia aqui. Porque aí, como está sem o texto, fica difícil mostrar para você. Dá para substituir, só que não é a ideia que esse que está trazendo aqui. Quando eu falo, uma das hipóteses é a chamada inveja subliminar, a qual surge sem que a gente perceba. A inveja surge sem que a gente perceba conscientemente. Então, esse que está aqui está retomando inveja subliminar. Por isso que ele é um pronome relativo. Se eu fosse substituir pelo pois, né, sendo uma explicativa, um que explicativo, né, ou até mesmo um que causal, eu estaria dizendo o seguinte: uma de suas hipóteses é a chamada inveja subliminar. Então, uma de suas hipóteses é a subliminar porque surge sem que a gente perceba conscientemente. Então, olha a ideia como é que mudou aqui. Uma das hipóteses é a inveja, porque surge. Então, porque surge seria a explicação, muda completamente o sentido disso aqui. Então, não pode ser o pois aqui por causa do contexto. Então, você teria que ler o texto, que eu não coloquei aqui porque não era necessário para fazer a questão. Você teria que ler o texto para entender que esse que está retomando inveja subliminar, não explicando por que é uma das hipóteses, tá? É porque realmente só tá o trechinho aqui. Eu teria que ter colocado o texto inteiro para você entender. Como a gente não tinha tempo para ler o texto inteiro, nem espaço, eu deixei exatamente como a questão cobrou. Mas você ia voltar ao texto e perceber que esse que não é uma conjunção explicativa, e sim um pronome relativo, pelo sentido que está dando ali no texto. Esse que não está explicando, ele está simplesmente retomando aqui inveja subliminar, a qual surge sem que a gente perceba. Num primeiro momento, parece que dá para substituir, mas como você teria que voltar ao texto para analisar, você perceberia que esse que não é um pois explicativo pelo restante do trecho, perdão, tá bom? Então, a sua ideia é totalmente pertinente, a sua dúvida é totalmente pertinente, mas aqui nesse contexto vai alterar completamente o sentido, tá bom? Então, esse que aqui, de fato, é pronome relativo, tá bom, gente? Então, fiquem atentos a esses assuntos. Marcos, show de bola, tá no caminho certo, né? Tá com conteúdo aí brilhante, muito bom.
né? Então, boa prova para vocês domingo. Fiquem atentos a esses assuntos que com certeza eles vão aparecer, tá? Lá na sua prova domingo, tá? Boa prova para vocês, boa sorte. Estamos aí trabalhando firme e forte. Qualquer coisa podem mandar e-mail nas redes sociais, mensagem, tá bom? Um beijão para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.